Fala pessoal do YouTube, eu sou o Eninho, seu canal Matemática Mais, e na aula de hoje nós já vamos iniciar o PET volume 5, né? Primeira semana do PET volume 5, Matemática do 9º ano. Então dê seu like aí, clique em gostei, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham acesso aí. Ative o sininho para você ficar por dentro das novidades do canal aí, tudo bem? Então vamos às atividades. Preencha a tabela abaixo, determinando pontos do gráfico da função polinomial do segundo grau, definida por y igual a f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Depois preencha as lacunas das afirmativas que seguem. Então aqui nós temos a função x ao quadrado menos 4x mais 3 e o esboço do gráfico, né? E aqui na tabela foi nos dado alguns valores de x para que nós possamos encontrar os valores de y. Então vamos aqui substituir os valores na função, né? Quando x for 0, substituindo na função, eu encontro um y igual a 3. E quando x for 1, substituindo, y igual a 0. Quando x for 2, onde tem x eu coloco 2, fazendo as contas, encontro y igual a menos 1. Quando o x for 3, 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, 9, menos 4 vezes 3 dá 12. 9 menos 12 dá menos 3, mais 3, y igual a 0. E quando o x for 4, y igual a 3. Então aqui, só completando aqui, né, nós já com esses valores aqui que nós vamos completar, vai ficar assim, ó, 0 e 3, 1 e 0, 2 e menos 1, 3 e 0, 4 e 3. E aqui vai a mesma coisa, né? Que nós vamos repetir os valores encontrados que nós encontramos aqui na tabela. Agora vamos às questões, né? A preencher as lacunas. A função f definida por f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3 possui os coeficientes. Então, ó, o coeficiente aqui, o x é 1, né? Não tem nada acompanhando o x ao quadrado aqui, então o coeficiente 1 do x ao quadrado, o a é igual a 1, o b é igual a menos 4 e o c é igual a 3. Então, 1, menos 4 e 3, os coeficientes da função. Como o valor de a ele é positivo, né? Ele é maior do que zero, a concavidade da parábola, o gráfico da função f, é aberta para cima. Então aqui, ó, gráfico para cima, quando o a, nós temos um valor positivo, concavidade para cima. E vértices de coordenadas, aqui, ó, as coordenadas do vértice que nós podemos ver, né? 2 e menos 1. Né? Então não precisa usar a fórmula para calcular, porque nós temos aqui o esboço do gráfico. E nós vemos que esse vértice tem coordenadas 2 e menos 1, e ele é o ponto mínimo da função, né? A função está virada a concavidade para cima, ele é o ponto que está mais embaixo aqui, é o ponto mínimo da função. E como o valor de c é igual a 3, né? Aqui, ó, o c é igual a 3, o coeficiente c é igual a 3, a parábola intercepta o eixo y no ponto de coordenadas 0 e 3. Né? Exatamente aqui no valor do c é onde a parábola corta o eixo y, que é simétrico ao ponto de coordenadas 4 e 3. Né? Aqui seria simétrico, aqui, o 4 e 3. É o ponto simétrico. E aqui nós temos o eixo de simetria, que é uma reta imaginária que passa pelo x do vértice, que divide a parábola em duas partes idênticas, né? É como se espelhasse a parábola. E esse é o eixo de simetria, em relação ao eixo de simetria da parábola. Como o discriminante delta é
ele é maior do que zero, nós já vemos aqui que tem duas raízes. Então, ele é maior, nós podemos deduzir que o delta é maior do que zero. Mas quem quiser calcular, né, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 3. 16 menos 12 igual a 4. Então, o delta ele é maior do que zero, né, ele é igual a 4. E a equação f de x igual a zero. Quando eu igualar essa equação a zero, né, ela vai possuir duas raízes reais e distintas, a saber, né, as raízes nós estamos vendo aqui, ó, é o 1 e o 3. Né? Não precisa usar, prosseguir aqui com a fórmula de Bhaskara para calcular. Ou some produto, sei lá. Mas nós temos o esboço do gráfico aqui e nós vemos perfeitamente que as raízes são 1 e 3, as quais são raízes ou zeros da função, cujo gráfico intercepta o eixo x nos pontos de coordenadas 1 e 0 e 3 e 0. Dada a função quadrática definida por f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 5, preencha a tabela abaixo, determinando os pontos de par ordenado x, y e depois construa o gráfico no plano cartesiano. No gráfico, marque os zeros ou raízes da função com caneta vermelha, o vértice com caneta preta e o ponto que o gráfico intercepta o eixo. Seria y aqui, né? Faltou aqui. O eixo y com caneta azul. Então, vamos lá. Função x ao quadrado menos 6x mais 5. Substituindo aqui o menos 1 na função, eu vou encontrar o y igual a 12. Quando eu coloco 0, x igual a 0, y igual a 5, né? Esse aqui é o ponto de interseção no eixo y, as coordenadas 0 e 5. Aqui é o c igual a 5. X igual a 1, y igual a 0. X igual a 2, y igual a menos 3. X igual a 3, y igual a menos 4. X igual a 4, y igual a menos 3. X igual a 5, y igual a 0. Então, 5 vai ser uma das raízes da função. Né? X igual a 6, y igual a 5. E x igual a 7, y igual a 10. Aqui nós vamos colocar as coordenadas, né? Menos 1 e 12, vai ficar assim, os valores que nós encontramos aqui, né? Menos 1 e 12, 0 e 5, 1 e 0, aqui ó, outra raiz aqui, ó, 1 e 0 e 5 e 0. Então, 1 e 5 são raízes, né? 2 e menos 3, 3 e menos 4, 4 e menos 3, 5 e 0, 6 e 5 e 7 e 10. Aqui nós vamos completar da mesma forma, né, com os valores de y. E aqui nós vamos colocar os pontos aqui, né, no plano cartesiano aqui. Está pedindo para colocar os zeros ou as raízes com caneta vermelha. Né? Então as raízes elas são o 1 e o 5. E depois o vértice com caneta preta. O vértice ele vai estar lá embaixo, né? É esse ponto aqui, ó. É o 3 e menos 4. 3 e menos 4. É o zero da função aqui. E esse ponto aqui, ó, de coordenadas 3 e menos 4, o vértice. E os outros pontos que nós encontramos, né? Nós vamos colocar aqui, ó. Então vai ficar, se eu for traçar a função aqui, ó, o 5 é exatamente o valor do coeficiente c, onde a função vai cortar o eixo y, né?
uma das raízes aqui vem até o vértice aqui embaixo, que é 3 e menos 4. Como eu não usei aqui a fórmula para calcular o vértice, porque o vértice, nesse caso aqui, ó, é o ponto mínimo da função, tá, pessoal? É o ponto que está mais embaixo aqui. Como a função tem a concavidade voltada para cima, o coeficiente A é positivo, né? Então, aqui estão os pontos. E eu usei um outro slide aqui para colocar a função, para ficar mais claro aqui, ó. Então, ficou assim. Fiz no Excel, né? Então, a função ficou assim. Aqui o eixo Y, aqui o X. As raízes, o vértice, o coeficiente C, né, onde intercepta o Y, e os outros pontos que nós encontramos. Então, vamos às lacunas. Preencher as lacunas. Observe o gráfico acima da função quadrática definida por f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 5 e responda as questões a seguir. Quais são os coeficientes A, B e C da lei de formação dessa função? Então aqui, ó, 1, menos 6 e 5. Né? A igual a 1, B igual a menos 6 e C igual a 5. O valor de C é igual a 5. A parábola intercepta o eixo Y no ponto de coordenadas 0 e 5, que é simétrico ao ponto de coordenadas 6 e 5. Né? Esse ponto aqui, ó, 6 e 5, ele é simétrico. Aqui, o eixo de simetria seria esse aqui, né? O 3 e o menos 4. Né? Esse ponto aqui. E essa seria a reta aqui, que passa pelo vértice aqui, o eixo de simetria. O valor do discriminante delta. Então, vamos calcular o delta da função. Né? B ao quadrado menos 4AC. Menos 6 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, e vezes o C, que é 5. Menos 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes 1 menos 4, vezes 5, menos 20. 36 menos 20, delta igual a 16. Então, delta, o discriminante é igual a 16. Como o discriminante ele é maior do que zero, quantos e quais são os zeros, os raízes dessa função? Né? Quando nós temos um delta maior do que zero, nós temos duas raízes, ou dois zeros. Aqui, ó, então, são duas raízes, calculando aqui, ó, menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por duas vezes o coeficiente a. Então, aqui as raízes, o x' é igual a 5 e o x duas linhas é igual a 1. Então, os zeros da função são duas raízes, né? Dois zeros, duas raízes, 1 e 5. Quais as coordenadas do vértice da parábola dessa função? Então aqui nós vamos usar aqui, né, as coordenadas o x do vértice, ele é o b menos o coeficiente b dividido por duas vezes o coeficiente a. Então, menos 6 dividido por 2 vezes 1. Menos vezes menos dá mais, né? Então, 6 dividido por 2, 3. Então, o x do vértice vai ser o ponto 3. E o y do vértice é o delta dividido por 4, menos delta dividido por 4a. Né? Então, vocês podem conferir lá na apostila. Menos 16 dividido por 4. Menos 16 dividido por 4, menos 4. Né? Então, aqui, ó, 3 e menos 4. 3 e menos 4 é o vértice da função. Então, coordenadas 3 e menos 4. Quais são as... Letra F agora. Como A é maior do que zero, a concavidade da parábola, gráfico dessa função, é aberta para cima ou para baixo.
para cima, não é, pessoal? Então, nós já cansamos de falar isso aqui. Quando o A for positivo, a concavidade da parábola é aberta para cima. Nesse caso, o vértice da parábola é ponto mínimo ou máximo da função. Se a parábola ela tem concavidade aberta para cima, ela tem um ponto mínimo, né? O vértice é o ponto mínimo da função, certo? Agradeço a sua paciência, a sua atenção e vamos continuar juntos aí resolvendo as atividades do PET. Muito obrigado, tenha uma boa aula.